3h01, seguimos ao vivo até as 4 da tarde, vem comigo. Os pré-candidatos à presidência estão se movimentando pelo país, muitas viagens em busca de apoios e alianças. Tem muita gente de olho já nos setores que estão insatisfeitos com o governo atual, com os rumos da economia, como, por exemplo, o agronegócio. E o Bruno Pinheiro foi direto na fonte, em Sinop, no Mato Grosso, para acompanhar uma das maiores feiras do setor da soja. Vamos falar com ele ao vivo, então? Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui com a gente em tempo real. Como é que o setor já está se preparando aí para essa eleição? E quem são os pré-candidatos que vão participar também do evento? Oi, Márcia, tudo bem? Ótima tarde a você, em especial a quem nos acompanha exatamente aqui nesse calor de Sinop, na região norte do estado de Mato Grosso. Esperado aqui, então, hoje o ex-ministro Aldo Rebelo, que também vai disputar a presidência da República, e amanhã o senador Flávio Bolsonaro, que também vai disputar a presidência da República. Ambos na ala da direita. E a reclamação do setor com quem a gente conversa nesta feira aqui na Norte Show em Sinop é justamente sobre a falta de relacionamento entre o setor do agronegócio e o governo federal nos últimos anos, alegando inclusive a insegurança jurídica, aquela discussão sobre a Ferrogrão que está no Supremo Tribunal Federal, assuntos ideológicos que na visão do setor acaba dificultando o avançar de investimentos e até mesmo o que pode ajudar no escoamento e também na armazenagem de grãos. Eu conversei com o atual presidente da Acrenorte, ele me disse um pouco mais sobre o que eles esperam com essas visitas, tanto de Aldo Rebelo hoje, logo no finalzinho do expediente, quanto amanhã de Flávio Bolsonaro. Se eles vão ouvir ou se também vão levar algumas indicações para serem colocadas, se caso um desses candidatos que vão visitar o estado e o evento conseguirem vencer as eleições em outubro de 2026. Vamos ver. É um momento de nós ouvirmos, né, a proposta dos candidatos, mas nós levarmos também as nossas demandas para eles, né? Eles também têm que nos ouvir. É o que você falou, nós estamos aí sem diálogo com o governo federal já há bastante tempo. Nós temos um ministro da Agricultura que não escuta as bases, né? Eu falo como representante de associação, nós não temos esse caminho próximo para chegar lá e para que eles entendam de fato o que nós estamos passando aqui na ponta. É um momento de ouvir bastante, mas de falar também o que a gente espera para o próximo governante do nosso país, para o próximo ministro da Agricultura, para os próximos governantes, porque vão ser cruciais para saber se o cara continua na atividade ou ele fecha as portas, vende a fazenda e vai fazer outra coisa. Que vão disputar as eleições já entenderam isso, que no agronegócio, não somente aquele que é ligado diretamente ao setor, mas os simpatizantes também estão de olho nesses nomes que vão disputar as eleições. Além do dia a dia do agro, há também uma reclamação sobre a falta da diplomacia, de que forma que o Itamaraty está atuando em relação ao conflito no Oriente Médio, que até agora só discussão ideológica e não estão vendo um adulto na sala para discutir realmente os impactos que estão chegando, tanto como o diesel, como o combustível, e esses repasses são feitos imediatamente para o consumidor final. O que eu ouvi é que o agronegócio já tem uma margem muito apertada e não tem como não repassar esses reajustes. Assim como esses insumos de ontem, que veio essa notícia do governo federal, no entendimento do agro, de um lado o governo retira o imposto, mas acaba reajustando do outro lado e acaba ficando na mesma coisa. Logo mais então, vamos acompanhar essa agenda aqui de Aldo Rebelo e amanhã o senador Flávio Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso. Márcia Dantas, está quase igual na sua região, um sol para cada um, só que sem chuva, viu? Aproveita, toma bastante água, pega um solzinho aí, depois que acabar de trabalhar, Bruno. Olha, inclusive, eu já estive em Sinop, viu, Bruno Pinheiro? Adoro essa terra, um beijo para todo mundo do Mato Grosso. Vamos chamar a Luana Tavares para a gente analisar essas falas também dos pré-candidatos e do setor do agronegócio. Luana Tavares, quando a gente vê o agro criticando muito o atual governo, tem sentido realmente o que eles estão falando, essa falta de apoio, essa falta de parceria? Sim, Márcia, essa é uma reclamação que já vem aí há algum tempo, né? Especialmente quando esse governo entrou em vigor, desde 2023, quando
o agro foi tentando se mobilizar, se organizar para ter um diálogo direto com o Ministério da Agricultura, com outros articuladores do governo. A verdade é que, tradicionalmente, o agro tem um distanciamento, e principalmente se a gente falar aqui em termos práticos da bancada da agricultura, né, a bancada do agro é muito forte dentro do Congresso, mas tem tradicionalmente uma articulação muito distante da ala da esquerda e muito mais próxima da ala da direita, que normalmente tende a ter ali manifestações, projetos de lei, decisões que favorecem mais o agro. Esse diálogo é algo que nós vimos, né, nas discussões dentro da COP, dos temas ligados à sustentabilidade, as pautas ligadas à sustentabilidade que a gente precisa enfrentar aqui. Esse diálogo e essa ponte são muito importantes, Márcia, senão realmente a gente não consegue sair de uma visão pura e simplista em que, de um lado, se acha que o agro explora o nosso país e do outro acham que a sustentabilidade, né, não é tão importante quanto a gente aproveitar e explorar as nossas terras para gerar riqueza. Essas duas coisas, elas podem coexistir, na verdade elas devem coexistir, dado que o grande objetivo é que o nosso país prospere, tenha crescimento econômico, tenha prosperidade e qualidade de vida para todos. Então, é um diálogo difícil porque há essa separação política, naturalmente, que poderia ser quebrada agora, né, com a participação de Marina Silva, de outros agentes, mas ainda continuou muito intensa essa divisão e agora, obviamente, como esse evento mostrou, o agro tenta fazer as suas articulações com os próximos candidatos, principalmente os candidatos à direita, para fazer com que as suas agendas, os seus temas críticos, as medidas que eles acham importantes sejam tomadas. Novamente, só há na esquerda só há o presidente Lula. Então, se não faz esse diálogo, né, se não tem essa aproximação, é muito difícil que outras partes ali da esquerda vão abraçar uma agenda do agro, entender, tentar criar esse consenso entre uma preservação ambiental positiva para o país e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico, uma competitividade beneficiando o agro, que é um dos motores principais do nosso país. Então, não faz o menor sentido essa divisão, mas, infelizmente, ela foi sendo consolidada ao longo dos anos, governo após governo, principalmente os governos de esquerda, com uma maior dificuldade de diálogo, tendo em vista essa prerrogativa da proteção ambiental, que muitas vezes eles veem em conflito com os interesses do agro. Então, vamos ver agora, né, seguindo com as pré-candidaturas, se as propostas que o agro acredita que são importantes vão estar lá, mas também se a agenda de sustentabilidade, proteção ambiental e de prosperidade dentro de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável vão estar presentes nessas agendas ou se essa dificuldade vai se prolongar caso Lula seja reeleito.